Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vou falar hoje sobre divórcio energético. Bom, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, vocês já sabem disso. Para quem já acompanha os grupos de estudo com a gente, sabe, a gente já comenta bastante sobre isso nas reuniões, tá? Que todo mundo emite uma energia. Todos nós emitimos uma energia, a gente tem um rastro magnético que é o sinal da nossa energia por onde quer que a gente esteja. Então, essa energia ela é composta pelos nossos pensamentos e esses pensamentos, eles formam uma frequência vibratória, tá? Na medida em que eles se tornam repetitivos, eles se tornam uma frequência vibratória que diz, né, qual é o teor dessa nossa energia, tá? Se a nossa energia é positiva, se a nossa energia é negativa, né? Se ela, geralmente, nossa energia ela oscila, porque como nós estamos constantemente trocando de pensamentos, tá? Então nossa energia tem hora que tá alta, tem hora que tá baixa, exatamente modulada pelos nossos pensamentos. Partindo desse ponto, é lógico que ao conversarmos, ao nos sintonizarmos com algumas pessoas, a gente logicamente vai compartilhar, trocar energias com essas pessoas. Seja na amizade, seja num simples olhar, seja um pensamento, tá? Isso nos conecta às outras pessoas. E aí, dentro dessa perspectiva toda, então, logicamente que as pessoas com quem a gente se relaciona do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista sexual, contribui sim para a nossa energia ficar mais elevada ou ela ficar mais densa, tá? E aí, essa troca energética que acontece o tempo inteiro no universo é perfeitamente natural, tá? E entre as pessoas, entre essa interatividade, essa troca, ela é muito mais intensa do que o que nós podemos imaginar. Tá? Isso também acontece com as nossas trocas energéticas com os animais, tá? No sentido da gente ter carinho, amor por eles, cuidado, zelo, tá? A gente também forma laços energéticos com, por exemplo, nossos animais de estimação. Né? Eles formam ali, tão tal que já existem estudos que comprovam, né, que quando você está doente, a interação que você tem com um animal de estimação, ela potencializa, né, os resultados, né, de uma melhora de saúde, de um quadro clínico. Tá? Então, essa troca, ela é constante o tempo inteiro. Plantas também estão trocando energia com a gente. O próprio planeta Terra é um ser pulsante que traz, que nos dá energia o tempo inteiro, que interage conosco nessa troca de energia o tempo inteiro, que nos abastece, que forma, né, faz parte do nosso campo magnético, da nossa aura, tá? Então, tudo que se relaciona conosco, de alguma forma, troca energia com a gente. E aí, dentro desse aspecto, nós temos as amizades e nós temos os nossos relacionamentos, tá? As amizades, elas também favorecem trocas energéticas positivas ou negativas, tá? Muitas vezes, pessoas pessimistas, elas não são uma amizade saudável, tá? Porque elas emanam uma energia que é densa, que suga. Pessoas que são otimistas, alegres, que estão todo o tempo procurando estar de bem com a vida, que são gratas, são pessoas que elas doam energia. Tá? Então, por isso, observemos, tá? Nossas trocas energéticas. Se você fica ao lado de alguém, tá? Em que essa pessoa, ela é pessimista, só fala sobre coisas ruins, é provável que ela sugue energia de você. Se você convive com pessoas que se mostram alegres, satisfeitas com a vida, tá? É claro que a gente não vai estar o tempo inteiro satisfeito, mas pessoas que, de um modo geral, elas são satisfeitas com a vida, que se mostram alegres, satisfeitas com aquilo que têm, que são gratas, são pessoas que elas doam energia positiva pra gente.
Por isso que a gente tem muitas vezes aquelas amizades, né, que a gente passa horas conversando, que é uma amizade que nos deixa alegre, que nos deixa leve, tá? Exatamente porque a interação energética, ela é feita de forma positiva. E nós temos aquelas pessoas que são pessimistas, que gostam de falar de tragédias, de notícias ruins, tá? Essas pessoas, elas trocam energia, mas de uma forma energética quase vampiresca. Dentro dos relacionamentos, a gente também, tá? Um dos grandes fatores que propicia a nossa interação energética com as outras pessoas é exatamente dentro de um relacionamento. E nós temos pessoas que se vinculam a nós energeticamente, tá? 100% energeticamente. A gente fala sobre questões de química, a gente fala sobre atração, a gente fala sobre paixão, mas no final das contas tem muito, 90% é o fator energético, tá? A capacidade que nós temos de interagir energeticamente com aquela pessoa, tá? E aí, então, a gente fica marcado, quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente fica marcado com a energia dela durante muito tempo. Quanto mais longo o relacionamento, mais energeticamente a gente é conectado àquela pessoa. Quanto mais curto o relacionamento, menos tempo a gente fica conectado com aquela pessoa. Tá, isso quando não temos problemas, tá? Mas quando a gente quando a gente gera dentro de relacionamentos pensamentos que são negativos, então muitas vezes a gente faz uma espécie de união energética também. Essa união energética, ela acontece através da sintonia de pensamentos, através também das trocas sexuais, né, que a gente tem com a outra pessoa, com o parceiro, com a parceira. E essas energias, elas circulam no nosso campo energético por um tempo indeterminado, tá? Essas energias, elas podem nos alimentar de forma positiva, mas elas podem também nos sugar de forma, logicamente, negativa. De forma positiva, nós temos parceiros que são, energeticamente falando, positivos, ou seja, são alegres, são leves na forma de viver, de encarar a vida. São pessoas que são batalhadoras, procuram resolver seus problemas, procuram se conhecer, procuram se tornar pessoas melhores. Então, esses parceiros, eles são energeticamente positivos. Parceiros energeticamente negativos são aqueles que são pessimistas, aqueles que colocam sempre a culpa no parceiro, que não enxergam seus defeitos e que não querem se melhorar, que não querem se modificar, tá? Então, não são pessoas que estão juntas com outras, mas não formam parceria nem energética, nem mental e nem em outras circunstâncias, tá? A questão sexual também ela é muito forte, porque há parceiros que abastecem, né, que transmutam energia, tá, né, na hora do ato sexual, que deixam a troca energética com o parceiro é uma coisa salutar, é uma coisa leve, mas existem parceiros sexuais também que eles sugam a energia do parceiro. E aí os sinais que a gente vê logicamente, uma pessoa que energeticamente te faz bem, você vai se sentir bem, você vai se sentir leve com a presença daquela pessoa. Parceiros que são energeticamente negativos, eles vão deixar sinais de esgotamento energético, eles vão deixar dor de cabeça, eles vão deixar alguns sintomas psicossomáticos, tá? Que vão se refletir no perispírito e também no corpo físico. E aí, com esses relacionamentos que a gente tem, essa troca energética, a gente vai deixando um pouquinho da nossa energia no outro e trazendo um pouquinho da energia do outro pra gente. Mas existem alguns casos em que, mesmo após a separação física do casal, ainda eles se mantêm conectados pelos laços energéticos. E muitas vezes, por isso que o nosso entendimento do ponto de vista energético, o divórcio não é uma coisa só que você sai de casa e acabou, tá? É uma coisa que transcende um pouquinho mais, tá? Por exemplo, casais que se separam e que eles passaram muito tempo juntos, tá? A energia do parceiro fica ainda no nosso campo áurico por em torno de mais ou menos uns 3 a 6 meses, dependendo se o relacionamento tiver, né, não tiver muitos abalos emocionais nem psicológicos. Mas se for um relacionamento que tenha sido desgastante, uma separação que tenha sido desgastante, então ela vai deixar, assim,
fatores energéticos, tá? Que ainda vão ficar reverberando no nosso campo áurico durante um tempo. Isso varia de pessoa para pessoa, eu não estou generalizando. Ah, Neuza, terminei um relacionamento. Quer dizer que eu vou ficar 6 meses com a energia da fulana no meu corpo? Não exatamente. E para isso é preciso a gente fazer realmente um estudo mais aprofundado, para a gente ver aí essas questões. Mas isso acontece, tá? Muito. Então, muitas pessoas se separam do ponto de vista físico, tá? Mas do ponto de vista energético, quando ainda existem sentimentos negativos, tá? Em relação um ao outro, aí é preciso que haja um divórcio energético. Esse divórcio energético dentro do espiritismo, ele é feito através da conscientização de que deu certo enquanto tinha que dar certo e que as pessoas estão em nossa vida muitas vezes por períodos mais curtos ou mais longos do que o que a gente imagina, tá? Mas ninguém é eterno na vida de ninguém. Porque se não houver o divórcio, pode haver aí um desencarne. Então, assim, ninguém está junto com ninguém a vida toda, tá? O máximo que nós pudermos ter um relacionamento positivo e saudável com as outras pessoas, sejam amizades ou relacionamento, isso é muito importante, isso é muito válido. Desculpa. Mas casais que se separam e que ainda ficam que ainda ficam aquelas energias, que ainda fica um sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, de desejo de vingança. E esse é um tipo de divórcio que precisa ser feito também do ponto de vista energético, tá? Então, quando você se separa, que você se sente grato por todo o ensinamento daquela pessoa, que por mais sofrimento que tenha existido, é bom a gente lembrar que a gente só sofre aquilo que a gente deixa o outro fazer com a gente, tá? Mas um relacionamento que sofreu seu desgaste natural, até porque, como eu disse, atualmente a gente vive em períodos cíclicos, tá? Que os relacionamentos têm uma média, né, mais curta do que antigamente, por exemplo. Então, os ciclos são mais curtos pra gente encontrar e desencontrar as pessoas. Então, dentro desse aspecto, quando você termina um relacionamento de uma forma negativa, então, muitas vezes é necessário fazer esse divórcio energético. Esse divórcio energético também, gente, vale para os nossos pais. Há muitos pais, muitas mães, muitos pais que mantêm algemados os seus filhos com sentimentos de posse, com sentimentos de insegurança e que não acreditam no potencial dos seus filhos e que projetam neles coisas que não conseguiram fazer eles próprios pais. Então isso também, divórcio energético acontece também no relacionamento entre pais e filhos, tá bom? Mas de qualquer forma, sentimentos são muito interessantes, são uma perspectiva muito interessante pra gente observar, tá? Então, terminou um relacionamento, o ideal é que a pessoa dê um tempo para ela, para que ela possa se conhecer, se reconectar, para aí sim, depois ela ficar pronta para um relacionamento. Infelizmente, atualmente não acontece isso, tá? A gente mal termina já enganchando a sequência de relacionamento. As pessoas não sabem mais o que é ficar sozinhas, se curtirem. A maioria estão em relacionamentos por carência, porque necessidades energéticas negativas viciam, há energias que viciam, e muitas pessoas se viciam umas nas outras do ponto de vista energético. E aí, dentro do espiritismo, o divórcio energético, ele visa quebrar, romper essas energias para que a pessoa realmente fique livre com a sua própria energia, sem a codependência energética de outro, tá? Então, o divórcio energético basicamente é isso que eu queria passar para vocês, tá? É um assunto que daria pra gente falar horrores, tá? Porque é muito extenso. Aí entra a programação kármica, aí entra a obsessão, aí entra também as questões, o livre-arbítrio, tá? Então, assim, teria realmente, e eu pretendo fazer uma palestra falando sobre esse tema de uma forma mais completa. Mas, basicamente, o divórcio energético é exatamente isso, é a gente
desligar, cortar laços energéticos com pessoas, tá? Para que a gente possa realmente dizer que terminou um relacionamento, para que a gente possa realmente estar livre para novo relacionamento, para novas descobertas, para novos momentos, tá bom? Era isso que eu tinha para explicar para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.